Bom dia. Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto dessa segunda-feira, dia 28, Isaías 53, 3 e 4. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías, o profeta messiânico, apresentando o Jesus no auge do seu sofrimento. Não sabemos, na verdade, qual era a aparência de Jesus. Aquelas pessoas que andaram com ele durante o seu ministério sabem, ou sabiam, viam a aparência dele. Mas nós não sabemos. Temos uma figura que nós, na maioria das vezes, entendemos ser a figura de Jesus. Mas, na verdade, se nós formos olhar com bastante atenção, nós vamos perceber que é uma imagem criada pela imaginação do homem. Nós não temos a visão exata da figura física de Jesus. Quando nós vemos esta figura que nós temos e que o compositor chama de uma figura que não é a figura de Jesus, porque na sua composição ele diz: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Mas Isaías disse que ele, Jesus, era este homem desprezado. Quando é que Jesus foi desprezado? Jesus não foi desprezado durante o seu ministério, durante as curas que ele realizou, durante as pregações que ele realizou, embora e muitas vezes nós tenhamos o relato que os judeus já queriam matá-lo, mas quando ele chega no auge do seu sofrimento, antes de enfrentar a cruz, ele é desprezado, ele é cuspido, ele é esbofeteado. Ele, então, é este personagem que Isaías está apresentando. E como é que nós podemos, então, entender o porquê que Jesus se permitiu a toda essa dor, a todo esse sofrimento, a todo esse desprezo? É porque Jesus sabia, e Jesus sabe, que a vida na eternidade, fora do convívio com Deus, é uma vida de tristeza. Ele chega a dizer que ali haverá choro e ranger de dentes. Ele chega a dizer que ali é um lugar de sofrimento que nunca mais se acaba. E para ele evitar que nós passássemos uma eternidade deste jeito, ele se permitiu ser desprezado.
Ele se permitiu ser morto na cruz. Ele se permitiu ser cuspido pelos homens. Ele se permitiu ser preso. No momento em que ele foi preso, um dos seus discípulos arrancou da espada e cortou a orelha de uma pessoa. E ele disse que se ele quisesse, ele pediria ao Pai, e o Pai lhe mandaria legiões de anjos para o salvar. Jesus tinha tudo para não ser desprezado. Jesus tinha tudo para não morrer naquela cruz. Mas ele se permitiu isso por causa de mim e por causa de você, para que nós não pudéssemos passar toda a eternidade sofrendo sem Deus. Por isso, ele aceitou esta tarefa tão difícil e tão sofrida. E Isaías profetiza exatamente este grande sofrimento e esse desprezo de Jesus. Mas quando nós não seguimos a Jesus, nós também estamos desprezando o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Que esta segunda-feira possa ser abençoada. Amém.